Teremos os servos da palavra do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O amém pode ser melhor. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o único digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Aleluia. Desde já eu quero agradecer ao meu pastor, o pastor Júnior, por essa grande oportunidade de poder estar na casa do Senhor, ministrando a palavra do Senhor, trazendo a palavra ao coração de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele fala por nós de diversas maneiras. Amém? Quem crê, então glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós temos a certeza que o Senhor Ele não vai te ligar. Então não tem motivo de você deixar o seu telefone desligado. Pode desligar seu telefone ou abaixar o som do seu telefone, que o Senhor Jesus Cristo hoje vai falar com você face a face. Assim como o Senhor falava com Abraão, hoje essa noite o Senhor vai falar contigo face a face também. Amém? Amém. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Gênesis 37. Nós vamos ler alguns versículos. Amém. Prepara o teu coração, que o Senhor vai falar forte contigo essa noite. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluia. Gênesis 37. Aleluia. Capítulo 1. Vamos ler alguns capítulos e em seguida eu vou te falar, ok? Amém? Amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E Jacó habitou na terra dos peregrinação do seu pai, na terra de Canaã. Aleluia. Estas são a geração de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava ovelha com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher do seu pai. Porém José trazia má notícia deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram, e não podia falar com ele pacificadamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molho no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E sendo os vossos molhos, o rodeavam e inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiava por seu sonho e pelas suas palavras. Agora vamos no capítulo 18, do mesmo capítulo, o verso 18, desculpa, o verso 18. Viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiravam contra eles para o matar. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador. Aleluia, glória a Deus. O verso 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram, aleluia, de José a sua túnica, a túnica de várias cores, e tomando lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Aleluia. Agora vamos ao 28. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Glória a Deus. Pode colocar sua Bíblia na cadeira e vamos orar ao Senhor. Fala com o Senhor essa noite para falar contigo. Aleluia. Peça ao Senhor
Senhor para abrir teu coração, abrir a tua mente, teu entendimento, para que o Senhor tem para falar contigo essa noite. Aleluia. Oremos ao Senhor nessa noite, grandioso Deus e Pai que estás no céu. Querido Deus, Deus de paz, Deus de glória, Deus de poder, Deus que tudo pode. Aqui está teu filho, Senhor, o teu servo, diante da tua casa, diante da tua presença. Senhor, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, Senhor, que seja manifestado a tua glória, que seja manifestado o teu poder, e que diminua eu, Senhor, para que tu cresça nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Poder tomar os seus assentos, glorificando o nome de Jesus com palmas. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Essa passagem que nós lemos aqui, aleluia, ela é uma passagem muito, vamos dizer, uma passagem muito delicada. Essa passagem fala de um menino por nome de José. José era o filho querido de Jacó, aleluia, glórias a Deus. E Jacó amava a José mais do que os seus outros filhos, porque José era um menino puro, de coração íntegro, de coração amável, e o seu pai olhava, aleluia, para José e via uma pequena diferença entre os seus irmãos, aleluia. E José trazia notícias mas dos seus irmãos a Jacó, aleluia. E por isso os seus irmãos odiavam ainda mais a José, por José trazer notícia a Jacó dos seus irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aleluia. E Jacó, por amar demais o teu filho, Jacó decidiu fazer uma túnica para entregar a José. O que significa essa túnica? Essa túnica no Velho Testamento, na Antiguidade, quem era acostumado a usar essas túnicas eram filhos de reis, pessoas importantes, aleluia. E de repente Jacó decide criar uma túnica para dar a José, um dos seus filhos mais novos. O que será que passou na cabeça dos filhos mais velhos? Na cabeça de Judá, na cabeça, aleluia, de Dan, aleluia. O que será que os seus irmãos pensaram quando viram seu pai fazendo uma túnica? De repente eles pensaram, essa túnica deve ser a minha. O outro pensou, talvez essa túnica será a minha. Mas para a surpresa dele, Jacó estava fazendo, aleluia, uma túnica para o seu filho que ele mais amava, era José. Aleluia. E se nós vamos observar aqui no capítulo 4, depois que José recebeu a túnica, os seus irmãos o odiavam ainda mais. Já não podia falar com ele pacificadamente, já não podia falar com ele mais tranquilo, não podia falar mais com ele calmo, já era agressivo, já era gritando, já era aborrecendo de um lado para o outro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E uma certa feita José teve um sonho, aleluia. José teve um sonho e queria compartilhar o seu sonho com seus irmãos. José ali, quem sabe, José acorda de manhã, reunido na mesa, com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe também, e aleluia, e José levanta a tua voz e fala assim: ei, eu sonhei um sonho essa noite, eu peço que vocês ouçam o sonho que eu tenho sonhado. Quem sabe, aleluia, seus irmãos olham para José e começa a balançar a cabeça e fala: esse menino está louco, esse menino está perdendo a noção, o que é que vem agora dessa vez? E José levanta a sua voz e diz: eis que nós estávamos no campo, aleluia, aleluia, e ali no campo o meu molho se levantava, e o de vocês também, mas há uma diferença, que os molhos de vocês se inclinavam perante o meu, e o meu molho ficavam de pé, aleluia. E os seus irmãos olham um para o outro e falam com José: você acha que você vai reinar sobre nós, José? Quem és tu, José? Um menino apenas de 17 anos. Quem és tu? É um dos mais novos. Quem vai reinar? Quem pode ser Judá? Aleluia. Quem vai reinar pode ser Dan, e entre os outros os filhos de Jacó. Mas ninguém não imaginava que quando Deus, o Deus Todo-Poderoso, que Ele tem um sonho na tua vida, um sonho na minha vida, Ele não olha para a idade, Ele não olha para a primogenitura, Ele escolhe segundo o coração, assim como o Senhor fez com Davi também. O Senhor olhou para Davi e escolheu Davi, homem segundo o coração de Deus. Assim foi com José, aleluia. E os seus irmãos odiavam José. Os seus irmãos, aleluia, cada dia que passava,
aleluia, já não podia falar com José pacificadamente. E uma certa feita o seu pai Jacó disse: ei José, vai ter com seus irmãos, eles estão lá moendo, eles estão lá no campo, colhendo molho, vai lá ter com seus irmãos e traz notícia dos seus irmãos para mim. Aleluia. E lá vai José. E já vai José com coração, aleluia, com coração humilde, com coração simples, mas não sabendo José o que esperava ele lá na frente. Aleluia. E vendo já, aleluia, vendo seus irmãos que José vinha de longe, olharam e começaram a conspirar contra ele para matar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você tem um sonho, irmã, quando você tem um sonho, irmão, muitos vão conspirar contra você. Mas não dá ouvido não. Porque o Deus que te chamou, o Deus que botou esse sonho aí no teu coração, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali chega José perante os seus irmãos. Aleluia. E os seus irmãos, quem sabe, os seus irmãos falam: ei José, vem aqui. Temos uma surpresa para você. Ei José, vem aqui, temos um presente para você. E José ali todo alegre, vai ter com seus irmãos. E de repente os seus irmãos, a primeira coisa que os seus irmãos fazem é pegar na túnica de José. Aleluia. Sabe por que a túnica, irmão? Sabe por que a túnica? Porque a túnica, ela representava um sinal de autoridade. Ela representava, aleluia, um sinal de maioria. Os seus irmãos não queriam aceitar isso. E pegaram na túnica de José, rasgaram. Primeira coisa que fizeram foram rasgar a túnica de José. E pegaram José ali, quem sabe José querendo se soltar de um lado para o outro. E ali 11 irmãos cercando ele para jogar ele. Pegaram José e jogaram José numa cova. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vão te jogar também numa cova, para que os sonhos de Deus venham se realizar nas tuas vidas. Glória a Deus. Vão te jogar numa cova. Mas tenha certeza de uma coisa, aleluia, para que se manifeste a justiça de Deus na sua e na minha vida, nós temos que primeiramente ser injustiçados. E José não tinha feito nada. Pegaram José por inveja. Por inveja, pegaram José, lançaram José lá no cova. Só Deus sabe como que José caiu lá embaixo naquela cova. Uma cisterna, aleluia. Quem sabe ali uma cisterna de 10 metros de profundidade, aleluia. E seus irmãos jogam José ali naquela cova. Quem sabe quando José caiu, José se machucou, se ralou todo, se acabou e olha para um lado e olha para o outro José. E olha aí, meus irmãos, aleluia. E começa a chamar seus irmãos nem davam trela para ele. E José olhava para um lado, só via parede, olhava para o outro, a mesma coisa, olhava para trás, a mesma coisa. Muitas vezes eu e você está assim. Jogaram você em uma cova, aleluia. E você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê a solução, aleluia. Mas eu vou te dizer uma coisa nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe quando José, ele estava ali naquela cova, quem sabe quando José se deparou olhando para um lado, olhando para o outro, e não via a situação, bradou no coração de José, aleluia. E ele tinha um conhecimento do livro de Jó, e ele olhou para cima e disse: eis que o meu Redentor vive, e por minha causa se levantará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E José esperava no Senhor, que aleluia. E de repente os seus irmãos decidiram tirar José da cova. Quem sabe os seus irmãos jogam uma cordinha, grita lá assim: ei, sonhador! Vão zombar de vocês também. Vão zombar de você. Vão dizer que os teus sonhos, aleluia, não vão ser realizados. Vão jogar você numa cova. Vão rasgar a tua túnica, mas não desanima não. Fica firme no caminho do Senhor. Acredita que o Senhor vai te justificar. Independente da causa que você está vivendo, independente do que você está passando, independente de rasgar a sua túnica, independente de te jogar numa cisterna, o Senhor Ele vai te justificar nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali os outros irmãos jogam a cordinha,
E aí José vai subindo, quem sabe quando José chega lá em cima, fala chorando: meus irmãos, que brincadeira de mau gosto é essa? O que é isso que vocês fizeram comigo? Eu vou lá enxugando as lágrimas, eu vou contar tudo para meu pai, porque vocês rasgaram a túnica que ele me deu, vocês me jogaram numa cova. Que brincadeira de mau gosto foi essa? Glória a Deus. Mas José não sabia o que vinha pela frente. Aleluia. Imagino eu, e ali vinham alguns mercadores da terra do Egito. Aleluia. E os seus irmãos não resolvem não matar José, mas resolvem vender José como escravo. E quem sabe os seus irmãos ali negociando para vender José. E o mercador fala: quem que vai ser o escravo? Aleluia. E José ali, seus irmãos falam: é ele. Aí um olha, o outro olha, José era o último. O José olhou, não tinha ninguém. Era ele que era o escravo. Aleluia. Era ele que ia ser vendido. E os seus irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quanto equivale a tua fé em Deus, irmão? Aleluia. Quanto equivale a tua fé em Deus? José, ele permaneceu fiel. Mesmo sendo vendido por 20 moedas de prata, ele permaneceu, porque ele cria no Deus de Jacó. Ele cria no Deus, aleluia, do bisavô dele, Abraão. Aleluia. E ele sabia que os sonhos de Deus, independente do que ele estivesse passando, seria realizado. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E os seus irmãos venderam José ao Egito. E ali os seus irmãos falaram: e agora o que é que vamos falar para o nosso pai? O que é que vamos falar para o nosso pai quando nós chegarmos lá? O que é que nós vamos falar que aconteceu com José? Aleluia. E os seus irmãos resolvem ali matar um animal e suja a túnica de José de sangue. Suja a túnica de José de sangue e vai ter com seu pai Jacó. Quando chega com seu pai Jacó, fala assim: ó, o José, ele foi morto por uma besta fera. Olha aqui para ver se essa é a túnica do seu filho. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E José pega aquela, e aleluia, Jacó pega aquela túnica e olha e fala: essa daqui assim é a túnica do meu filho José. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer isso com vocês também, irmão, para que o sonho de Deus venha se realizar na tua vida, para que a justiça do Senhor venha se manifestar na tua vida. Vão sujar a tua túnica de sangue, podem até sujar, mas os sonhos de Deus na sua vida vão se cumprir. Glória a Deus. Vão sujar a sua túnica, irmã. Vão sujar a tua túnica, irmão. Vão dizer que você morreu. Vão tentar enterrar o seu sonho. Vão tentar jogar o teu sonho numa cova. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas espera no Deus Todo-Poderoso. Espera no Deus que é todo poderoso para fazer muito mais, além do que nós pedimos, além do que nós imaginamos. Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Acompanhe o raciocínio, veja o que foi que Deus fez na vida de José. E ali, quem sabe, José, ali, aleluia, indo a caminho do Egito, preso com 2 algemas na mão, sendo chicoteado, porque escravo naquela época era chicoteado. E José apanhando ali, gritando: mãe, pai, meus irmãos, cadê vocês? Porque vocês me venderam, o que é que eu fiz contigo? Mas José também não sabia que isso fazia parte do plano de Deus. Aleluia. Quando Deus tem um plano na tua vida, aleluia, quando o Senhor tem um plano na tua vida, Ele move céus e terra. Ele faz você cair numa cova, Ele tira você da cova, Ele faz você ser vendido como escravo e te, aleluia, e te transforma em governador, assim como Ele vai fazer na vida de José. Aleluia. E chegando José ali no Egito, José se depara com aquele povo idólatra, povo que tinha o costume de adorar outros deuses. A palavra Egito aqui significa o mundão aí fora. Muitas das vezes Deus está mandando eu e você ir lá no mundão ganhar alma. Sabe o que eu e você está fazendo? Está se misturando com eles, irmão. Está se misturando com eles, irmão. Mas Deus não mandou você ir lá. Não foi para você se misturar, não. Deus mandou você no mundão. Foi para glorificar o nome dEle. Aleluia. Foi para exaltar o nome do Senhor. Deus não te mandou você lá no mundão para você ir lá. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ficar andando, aleluia, com ele.
objetivo é trazer quem está lá fora aqui para dentro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E José ali no Egito, aleluia, José tinha motivos, irmão. José tinha motivos, irmão. Quem sabe para se prostrar diante das imagens de escultura, diante dos deuses falsos. Mas já, aleluia, mas José reteve o teu coração ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E quando José chega ali no Egito, ele é comprado por um mordomo, aleluia, por eunuco de Faraó. José é comprado por Potifar. Chegando José na casa de Potifar, ele chegou como limpador de chão. Ele estava ali no palácio limpando o chão. E Potifar olhou para José e viu que o Senhor Deus era na vida de José. E fez José de um limpador de chão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tirou José e honrou José. Colocou José como responsável na casa dele, a ponto de Potifar não saber o que entrava e o que saía na casa dele. José comandava tudo do palácio de Potifar, porque o Espírito de Deus era na vida de José. A Bíblia diz que o Senhor era com José, e tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor prosperou a vida do egípcio por causa de José. Aleluia. Mas o diabo, irmão, ele não fica contente não. Ele tem que armar uma cilada para você olhar e falar assim: mas Deus, por que, Senhor? Eu não tenho feito nada, eu tenho andado nos teus caminhos, sou um homem íntegro, reto. Por que comigo, Senhor? E vem ali a mulher de Potifar. A Bíblia diz que José era um menino formoso, era um menino bonito de aparência. Aleluia. E chega ali a mulher de Potifar, querendo dar em cima de José. Aleluia. E ela chega, olha para José e fala assim: ei, José, vem se deitar comigo. Vem se deitar comigo. José olha para a cara dela e fala: o quê? Eu? O meu senhor Potifar tem colocado tudo aqui nas minhas mãos, a ponto de não saber o que entra e o que sai do palácio. Como faria eu tal contra o meu senhor e pecaria contra Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E José conseguiu se safar uma vez da mão dela, mas ela não desistiu. Ela não desistiu de primeira. Aleluia. E ela foi tentando uma vez, ela foi tentando duas vezes, ela tentou 3 vezes. José chega um certo dia, aleluia, para limpar o palácio e não tinha ninguém em casa. Por azar de José, soltava a mulher de Potifar. Mas José, homem temente a Deus, homem firme nos caminhos do Senhor, que ele sabia que tudo, para tudo que acontece na minha e na sua vida, Deus, ele tem um propósito. O Senhor, ele só prova quem ele quer aprovar lá na frente. Aleluia. E assim foi na vida de José. A mulher de Potifar toma José pelos braços, segura José. José parecia quiabo, saía escorregando aqui, ó, e saiu correndo. José parecia quiabo, saiu correndo, e as vestes de José ficou na mão dela. Ao pensamento maligno, Satanás sopra, ó, na mente dela. José sai correndo à esquerda, sai correndo à direita, entra no quarto e tranca o coração de José aqui, ó, batendo forte, quase saindo pela boca. E ela tem um plano maligno. E aleluia, ela chama os senhores da casa, os servos de Potifar, aleluia, e fala assim: o nosso Senhor trouxe um homem hebreu para dentro da nossa casa para escarnecer de nós. Ele tentou me agarrar, eu segurei ele, ele saiu correndo. Mentira. Aleluia. Olha José sendo mais uma vez injustiçado por algo que ele não cometeu. Quantas vezes é assim comigo? Quantas vezes é assim com você? Nós temos injustiçado por algo que nós não cometemos, por algo que nós não abrimos a boca para falar, e muitos se levantam, apontam o dedo para nós e dizem: ei, foi você. Mas fica tranquilo que o Deus da justiça, ele vai te justificar essa noite.
O homem, ele julga a aparência, mas o Deus Todo-Poderoso, ele julga a tua causa. Ele julga a tua causa nessa noite, ele julga a minha causa também. Aleluia. E chegando Potifar ali no palácio, a sua mulher começa a falar para ele tudo o que aconteceu. Aleluia, parece que vejo Potifar chegando no quarto de José e batendo na porta. Aleluia. E ali Potifar batia na porta no quarto de José. Quando José sai, aleluia, ela começa a falar as mentiras dela de novo e ainda chama os soldados de prova. Aleluia. E ainda chama os soldados de prova. Aleluia. Para dizer algo que José não tinha feito. Aleluia. Potifar olha para José. Quem sabe o coração de Potifar cheio de ódio, porque o José tentou colocar a mão na mulher dele. O coração de Potifar cheio de mágoa, cheio de agonia. Quem sabe Potifar lança uma tapa na face de José. E José não revida. Não revida não, irmão. Deixa nas mãos de Deus. Se alguém deu um tapa na tua face, Jesus ensinou a virar outra. Aleluia. Não age não, espera na justiça divina, que ela não falha. Espera na justiça do Todo-Poderoso e tu verás o que Ele vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor. E ali está sendo José mais uma vez injustiçado. Agora sabe para onde que mandaram José? Ó, prisão. Aleluia. Quem está acompanhando, levanta a mão. Quem está comigo? Quem está comigo na cadeia com José, levanta a mão. Mandaram José para a prisão, irmão. Mandaram José para a cadeia por algo que José não cometeu. José está aqui sendo injustiçado. Ele fugiu do pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando José chega, aleluia, ali na prisão, é lindo isso da parte de Deus. É lindo isso da parte do Senhor. José, ele acha graça. Deus faz com que José ache graça diante do carcereiro que estava ali naquela prisão. E sabe o que acontece? Aleluia. José comanda os presos que estão ali naquela prisão. Aleluia. Imagine você ir num preso, chega lá na cadeia, você comanda os que já estavam lá antes de você. É só Deus que tem poder para fazer isso, irmão. É só Deus, é só Jeová que tem o poder de fazer isso. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E ali na prisão, aleluia, José comandava um, comandava outro. Aleluia. E era José ali, era o cabeça. José era o cabeça dali. E uma certa feita, o faraó manda 2 servos dele para a prisão. Porque injuriaram o faraó. O faraó mandou 2 servos dele para a prisão. Chegando lá na prisão, aleluia, os seus 2 servos, o servo de faraó, tiveram um sonho. E José chega para ele assim um dia e fala: ei, mas por que a tua face está assim desfalecida? O que foi que aconteceu com você? E ele fala: nós tivemos um sonho e nós não conseguimos ter o significado desse sonho. E José olhou para ele: mas não é de Deus o significado? Me conta o teu sonho. Aleluia. E ali eles contaram o seu sonho para José. Um contou, o outro contou, aleluia. E José deu, aleluia, a revelação que eles esperavam para o seu sonho. Aleluia. E ali José olhou para a cara de um daqueles e falou: olha, lembra-te de mim quando tu chegar diante de Faraó, porque sou homem justo e estou aqui nessa cadeia sendo injustiçado. Fui vendido pelos meus irmãos. Lembra-te de mim quando tu chegar lá com o Faraó. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo, 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 santo é nosso Senhor. E se passa o tempo, e se passa 2 anos, e José ali na prisão. Quem sabe José lá todo cabeludo, todo barbudo, com roupas feias, todo fedendo. Quem sabe José estava na cadeia, aleluia, desprezado, jogado num canto. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus era sobre a vida de José, e tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus é fiel. Aleluia. E uma certa feita, Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho, aleluia. 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda, que significa 7 anos de bonança, 7
sonho. Aí o mordomo falou assim: ei, meu senhor, ó, lembrou de José. Aleluia. Lembrou de José. Falou: ei, meu senhor, quando eu estava lá na cadeia, tinha um homem que revelou meu sonho e sucedeu assim como ele falou. Eu voltei a ser o mordomo de Faraó e o outro foi morto, foi cortado a tua cabeça no dia do aniversário de Faraó. E Faraó falou assim: ó, manda chamar ele. Aleluia. Manda chamar ele aqui. Aleluia. Então imagino eu, aleluia, estou vendo José lá na cadeia, todo feio, todo barbudo. Chega alguém e fala assim: ei, José, Faraó mandou te chamar. Aleluia. Faraó está te chamando. Vejo eu o coração de José pulando, saltando de alegria. Aleluia. E ali mandaram ele fazer a barba, mandaram se barbear, botaram uma veste nova, uma veste de linho bonita, para se apresentar perante Faraó, porque o Espírito de Deus estava na vida dele. Aleluia. E aí já ia a justiça de Deus começando na vida de José. José nem imaginava o que estava por vir. Aleluia. E quando chega José perante Faraó, Faraó olha para ele e fala assim: eu ouvi dizer que você tem o dom de discernir os sonhos. É lindo isso aqui da parte de José. José tinha todo motivo da vida de negar o Deus dele vivo, mas José honrou o nome do Senhor. Ele olhou para Faraó e falou assim: ó, isso não vem de mim, mas o Deus trará paz ao espírito de Faraó. Aleluia. É nesses momentos, irmã, que Deus quer ver a tua fé. É nessa hora que o Senhor quer ver se você vai se exaltar ou se você vai glorificar o nome dele. Então glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, porque ele é fiel. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Faraó começa a falar o seu sonho para José. Aleluia. E José começa a falar: os 7 anos de vaca, que a vaca gorda são 7 anos de bonança na terra do Egito, e as vacas magras são 7 anos de seca na terra do Egito. Ei, Faraó, levanta alguém, levanta um governador para poder no tempo de bonança, aleluia, guardar os mantimentos, para que quando vier a seca, o povo tenha com que sustentar, o povo tenha com que comer. Aleluia. Louvado seja o nome do meu Deus. Só Ele é fiel, só o Senhor faz isso. Aleluia. E Faraó olha para José. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é poderoso. E Faraó olha para José e diz assim: aonde acharíamos nós tal homem que o Espírito de Deus habita? Sabe o que é que eu vejo aqui? Sabe o que é que eu vejo nessa passagem que Faraó fala isso? Que o mundão, que o povo que está lá fora tem que reconhecer que o Espírito de Deus está na sua vida. Glória a Deus. O Espírito do Senhor, ele tem que, aleluia, te mostrar para as pessoas que estão em fora algo diferente, um brilho diferente da parte do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Faraó abre sua boca e fala assim: ei, José, hoje eu te coloco, aleluia, por governador na terra do Egito. Aleluia. Porque não achei homem a qual o Espírito de Deus vivo habita. Aleluia. Eu serei maior que você, somente no trono. E Faraó tira o seu anel do seu dedo e coloca nos dedos de José. Olha a justiça de Deus, irmão. Olha a justiça de Deus aí. Aleluia. José foi injustiçado, foi jogado na cova. Aleluia. José foi vendido por 20 moedas de prata. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, no final de tudo, justificou a fé de José, porque José permaneceu fiel ao Senhor.
E é isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de você. Que no momento de provação que o Senhor permite eu e você passar, permite que você caia na cova, permite, aleluia, que você seja vendido pelos seus irmãos. O Senhor quer que você mantenha ali, ó, a fé. O Senhor quer que você permaneça glorificando a Ele e exaltando o nome dEle. Aleluia. Porque Ele é Deus justo. Amém. Ele é um Deus justo. Aleluia. O Senhor vai justificando causa nessa noite. Sabe aquele sonho, irmão, que você tinha? Sabe aquele sonho que pegaram e jogaram lá no buraco? O Senhor está tirando lá da cova essa noite. Glória a Deus. O Senhor está tirando os teus sonhos. O Senhor está abrindo a tua visão. O Senhor está fazendo com que os teus sonhos tornem realidade. Aleluia. Mas a justiça de Deus ainda não terminou. Ainda tem muito mais por vir. Aleluia. E José se torna governador da terra do Egito. Aleluia. E José vendia alimento para lá e vendia alimento para cá. E era seca em toda a terra. E chegou o conhecimento no ouvido de Jacó que lá na terra do Egito tinha alimento. E José falou para os seus filhos assim, ó: ei, desce lá para o Egito, que eu ouvi falar que lá tem alimento. Vai lá comprar alimento e traz para que nós não morramos. Aleluia. Olha a justiça de Deus. Segura o coração que está vindo aí. Aleluia. Olha a justiça do Senhor. E os seus irmãos descem ali para o Egito. Os seus irmãos descem para o Egito. José está lá negociando. Está vendendo para lá, está vendendo para cá. E os seus irmãos chegam diante de José. Se prostrou diante dos pés de José. E os seus irmãos não conheceram José, mas José conheceu seus irmãos e lembrou do sonho. Lembra do sonho? Do molho? Que o molho de José ficava de pé, os outros dobravam. Seus irmãos chegou diante dele e pediu por alimento. Aleluia. E se prostrou. E José lembrou do sonho do Senhor. Vendo como o Senhor é fiel, como o Senhor é justo. Primeiro para o Senhor te exaltar, Ele vai te abater para depois Ele te levantar. Satanás é diferente. Quando nós estamos aí no mundão, ele exalta e depois abate. Deus não. Deus ele primeiro abate e depois levanta. E quando ele levanta, não há quem possa te derrubar. Vamos ficar nessa noite.